O Rio, gente, antes de começar esse vídeo eu só digo uma coisa, eu me recuso ao personagem mais lerdo da história ser chamado de Rio. Só quem é carioca sabe que um carioca nunca ia ser lerdo daquele jeito. Bom, eu sou do time que tem que ter La Casa de Papel mais, porque a gente se viciou na série. Mas eu já posso deixar claro que eu terminei a temporada assim, ó. Não! Por que tá fazendo isso, sua filha da puta? Porém, tinham outros pontos para serem questionados no lugar de mais um assalto. E agora não na Casa da Moeda, mas sim no Banco da Espanha. Cara, eu queria muito ver como ia ficar o psicológico dos personagens depois de fazer um grande assalto, ter sucesso com esse assalto e ainda mais ter a população apoiando. E não foi isso que aconteceu. Tipo, a temporada começou com bastante ação e agressiva e tal, mas aos poucos ela foi se perdendo. Então, no final do vídeo eu digo pra vocês mais ou menos qual foi a minha nota dessa temporada. Então vamos pra nossa anotação aqui do que eu achei. Bom, eu amei a cena em que o Denver fala resistência é o caralho. Mas, ao mesmo tempo, já vamos começar aqui com um gancho de um personagem desnecessário, escroto, nojento e inútil. Porque um personagem, ele pode ser um vilão, ele pode ser escroto, ele pode ser nojento, ele pode. Mas inútil, não. E é o que acontece com o Arthurito. Ele entra na trama de uma forma totalmente estranha. E, cara, ele já era insuportável na outra temporada, ele continua sendo insuportável, mas não é um insuportável que você gosta, que você às vezes até torce pro vilão. Você pensa assim, tipo, por quê? Qual a necessidade de colocar esse personagem? Então eles forçaram falar sobre a questão do feminismo, ele ser um cara abusivo, que já tava claro que ele era abusivo. Inclusive foi através dessa temporada que eu consegui concluir que o Estocolmo, da Estocolmo, não é em relação ao Denver, e sim ao Arthurito, né? Ele sempre foi abusivo com ela e talvez o Denver foi a libertação. Olha eu já romantizando o negócio. Então assim, eu queria muito ver mais sobre o jogo psicológico dos personagens. E aí entra a parte em que a Raquel e a Alicia, elas começam a negociar. Isso é muito bom. E a Alicia é uma personagem que eu destaco, sabe? Por quê? Ela passa pra gente aquela visão maternal, né? Uma mulher maternal, e aqueles doces que ela come toda vez que ela tá ansiosa, e ao mesmo tempo ela é uma mulher cruel. Só que ela é uma vilã com nuances. Tem horas que você acha que ela tá do lado dos bandidos e tem horas que você acha que ela tá do lado da polícia. Te ofrezco la libertad. Si no colaboras, 30 años. Tú decides, inspectora. Tanto é que a reviravolta que acontece com ela fica muito legal quando ela joga na cara da sociedade que o governo sabia de tudo. O que é muito bom, essa série ela faz a gente questionar sobre as atitudes do governo, a atitude das pessoas que têm o poder. Isso é incrível, isso acontece sempre na Casa de Papel. Um outro ponto forte que eu gosto muito na série é como eles trabalham as trilhas sonoras, sabe? É como se você estivesse fazendo uma viagem sobre outros países. Então você pega um pouco de um bolero, pega um fado, pega uma música espanhola, pega música inglesa. Então eu acho incrível como eles trabalham essa questão da trilha sonora. A gente tá acostumado com ou filme brasileiro, música brasileira, americano. E na Casa do Papel não, a gente consegue ver músicas de outros países, isso é muito legal, como se estivesse viajando pela Europa mesmo, tá? Eu botei aqui a cena da Alicia contando sobre a morte do marido dela. Gente, eu achei aquela cena incrível. Eu bati palma pra aquela cena, porque você vê exatamente a nuance da personagem. Tipo, ela ao mesmo tempo tentando ser durona e mostrando que aquela coisa dela, aquela máscara maternal, acabou. A partir do momento que ela perde o marido dela, ela não tem mais aquele lado emotivo que normalmente as mulheres têm. Então esse contraponto entre o lado dela, que é totalmente racional,
com o fato dela estar grávida, ficou genial. Outro personagem que eu me questionei muito foi o Palermo. Por quê? Ele é como se fosse um espelho do Berlim pra gente. Só que ao mesmo tempo ele tem umas atitudes muito falsas, sabe? E em que não combinam com toda a trajetória dele. Um cara que é apaixonado pelo plano, ele não ia simplesmente instaurar o caos só porque ele foi desafiado. E aí é o que acontece e a gente conhece o grande vilão da história, que é o Gandia, em que ele é o vilão, mas ao mesmo tempo eu sinto que falta algo pra ele ser o vilão, sabe? Ele é só um vilão, tipo, duro de matar. Ninguém consegue me matar e eu sou o mais forte daqui e eu consigo destruir 8 pessoas. E isso não faz sentido. Não faz sentido. Mas em contrapartida tem várias cenas de ação que ficam incríveis por conta do Gandia. E a forma como ele se infiltra nos lugares, gente, isso já tá muito manjado, já foi comprovado que ninguém consegue ficar andando pelos dutos de ventilação, sabe? Então tinha que ser mais bem trabalhado. E em alguns momentos a gente vê a Alicia como uma grande vilã incrível, em outros momentos o Gandia como um vilão meia boca. É isso que eu sinto. Mas um ponto forte da série é a questão da profundidade, como eles trabalham isso. Eu sou fissurada na forma técnica de La Casa de Papel. Tem uma cena em que abre uma porta, né, horizontal, e sai um caixão. Então você tem aquela noção de profundidade, é como se você estivesse ali. E isso eu acho incrível, a forma como eles trabalham. A forma como eles trabalham o silêncio, a forma como eles usam as músicas, sabe? Essa questão técnica não tem o que questionar. Eu acho incrível a forma técnica de La Casa de Papel. O grande problema pra mim nessa temporada foi o roteiro, que ficou um pouco perdido. E aí a gente entra no mais do mesmo, a mesma história se repetindo. Então você pega nessa temporada várias outras coisas que já aconteceram na outra temporada, tipo de resgatar alguém, Pô, o professor você pega de novo, do mesmo jeito, gente, da primeira temporada, cara, é boba, entendeu? Porque um cara tão paranoico com questão de segurança, ele não ia dar aquele mole. Então o final ficou muito tipo, não acredito. Então foi por isso que eu tive essa reação de, não, sou filha da puta. Foi tipo, por que vocês estão fazendo isso comigo, cara, que tô aqui assistindo? Não façam isso, não caguem a série, por favor. Foi tipo um apelão mesmo, entendeu? Foi isso. Ápice da série, que deveria ser um clímax da série, mas pra mim não foi, que é a morte da Nairobi. Existem várias formas de você matar um personagem tão querido pelo público. E a forma como eles fizeram isso foi muito idiota. Tipo, eles salvaram a Nairobi. Foi tipo o que fizeram com o Homem de Ferro. Eles salvaram, mas deram um final idiota. O final do Homem de Ferro foi genial, ele salvou o mundo. O final da Nairobi foi idiota, tipo a mulher que luta pelo feminismo o tempo inteiro, que fala aquela cena linda em que as mulheres têm medo de andar na rua e mesmo assim a gente anda. Ela não poderia ser morta por um cara machista, escroto, que chama ela de cadela, entende? Ela totalmente fragilizada. Cara, seguraram tanto ela, tipo, criaram aquela história de que a Tóquio, sabe, cuidar das pessoas, que teve aula com o professor, etc. E mataram ela daquela forma. Então, assim, eu não consegui nem me despedir da personagem, porque naquele momento eu tava com muita raiva. Muita raiva mesmo. E aí, quando eles falam, é pela Nairobi, que não sei o que, não, me soa falso. Me soa falso. Eu queria que trouxessem realmente aquela energia, tipo, é pela Nairobi, vamos lutar por ela e por todas as mulheres que passam por isso. Mas não, foi de uma forma boba, e isso me deixou chateada. E uma outra questão vamos para um ponto forte, né? Tô tentando mesclar ponto forte e ponto fraco. Que eu amo em La Casa de Papel é como eles fazem propaganda. Gente, eu sou publicitária, eu vou sempre achar legal. E a forma como eles colocaram a Estrela Galícia, que é uma cerveja espanhola maravilhosa, na cena, que foi a cena do banquete, pra mim foi incrível. Eu bati palma, falei assim, meu Deus, publicidade é vida! Outra coisa que eu não gostei, gente, foi o Juanito sendo a Julia. Eu achei, tipo, daria uma história legal, mas como foi tudo muito rápido, ficou sem graça. Eu acho que o grande problema dessa temporada é que eles tentaram, tipo assim, pincelar,
vários assuntos que seriam interessantes, tipo a sociedade apoiando os bandidos. E, cara, se eles trabalhassem só essa ideia de vamos apoiar os bandidos, vamos mostrar o lado psicológico de cada um que participou do assalto, ia ser sensacional, ia ser churroses. Mas eles, mais uma vez, pincelaram, tipo aquela cena em que a senhora abraça a Lisboa. A ideia da Lisboa fazer parte do time poderia ser mais bem trabalhada. Gente, eu posso fazer um segundo vídeo sobre o que a gente poderia mudar em La Casa de Papel pra ficar tão bom, pra ficar melhor, tá? Então, se vocês quiserem essa ideia, comenta aí pra mim que vocês apoiam um vídeo desse. Então, assim, são diversos assuntos que foi muito pincelado e outros assuntos que foi forçado. O caso do Arthurito ser um homem abusivo. Não tem porquê, o Arthurito nem tinha que estar lá, gente. Eu vou martelar isso toda hora. Arthurito é um personagem inútil. Ninguém gosta desse cara. Ninguém. Tá aqui, ó, nojo do Arthurito. Vai, gente, ninguém gosta dele. Feminismo como pauta, eu acho muito genial a série trabalhar a ideia do feminismo. Eu quero que mais séries façam isso, mas tem que ser feito da forma correta, tá? Então, em alguns momentos eles brilham com a força da mulher, eles brilham, fica incrível. Em outros momentos dá sei lá, uma falseada, mas não tira o fato de ser bom eles questionarem o feminismo o tempo inteiro, tá? E aí eu terminei assim, ó, cagaram a série? Não cagaram. Tem que ter mais temporadas? Tem que ter mais temporadas, porque a gente gosta de La Casa de Papel. A gente se apaixonou pelos personagens. Eu só acho que o rumo que estão dando a série tá deixando um pouco a desejar, sabe? Tá parecendo que a gente tá vendo as mesmas temporadas toda hora. O professor alucinado é como se ele estivesse fazendo um plano suicida. Eu achei legal porque tirou um pouco aquele ar do professor de um homem robótico, um homem manipulador, que pensa em tudo, e mostrou uma outra vertente dele, sabe, que é um lado mais emotivo, mais humano. E talvez esse lado humano foi o que prejudicou todo o plano. Ah, gente, eu anotei isso aqui, que ficou linda essa cena. Eles fizeram uma correlação entre os personagens. Enquanto a Nairobi caía, né, depois do tiro que ela tomou, o professor caía junto, como se tudo estivesse desmoronando. Gente, esses detalhes técnicos, eu sou fissurada. É por isso que eu assisto La Casa de Papel. Eu já falei em vários vídeos que o que me prende são detalhes, e isso acontece em La Casa de Papel. Então essa cena em que tudo desmorona e ele cai, e ao mesmo tempo depois, quando ele se levanta e fala, agora vamos entrar firme, vamos entrar com outro plano. É perfeita. A parte que a Nairobi, que é um filho do professor, gente, só mostra o quanto ela é uma mulher totalmente alucinada. Não faz sentido algum, sabe? Ela poderia ser do Helsinki. Uma outra coisa que eu achei muito legal nessa temporada é que sim, tem um infiltrado. E esse infiltrado consegue levar várias informações pro professor. E eu achei incrível o detalhe do relógio que diz, tipo, cara, eu tô aqui, tá tudo bem. Eu achei muito bom. Então, assim, a minha nota pra essa temporada de 1 a 5 é 3,5. Teve muitos pontos fracos, mas os pontos fortes ainda me fazem querer assistir mais e mais e mais. Até porque agora teremos um novo plano. Eu espero que esse novo plano englobe mais a participação da sociedade, porque a partir do momento que uma sociedade questiona o seu governo, cara, você tem muita história pra contar. Tipo, você pode beber um pouquinho de V de Vingança, que eu tenho certeza que vai dar certo. Então, se vocês quiserem um outro vídeo com ideias do que pode acontecer, teorias do que podem acontecer, comenta aqui pra mim, tá bom? É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo de nariz! Hugo! Algo passou correndo aqui. Hugo, vê se não tem um rato aí na cozinha, Hugo. Eu vi algo passar... Ai! Meu Deus! Corta isso! Era o brinquedo do Slash.